Eu quero ler para vocês aqui a palavra que fica em Romanos 6, que ela fala sobre você permanecer no pecado e se livrar do pecado. Em Romanos 6 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabemos que todos quantos fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, e pelo seu batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não seja servimos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para que lhe obedecemos às suas concupiscências. Nem tampouco apresentai-vos os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, nem debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabemos vós que a quem vos apresentardes, do vossos apresentáveis de servos para lhe obedecer, sois servos daqueles que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo-se servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregue. E libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentardes os vossos membros para servirem a imundície e a maldade para a maldade, assim apresentai os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque, quando éramos servos do pecado, estávamos livres da justiça, que o fruto tinha então das coisas de que frutos tínhamos então das coisas que agora vos envergonheis. Porque o fim dela é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes vosso fruto santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna por Cristo, o nosso Senhor. Aqui a palavra diz que quando nós vivemos, tinha uma vida de pecado, a gente era morto para a vida. Quando você entrega a sua vida a Cristo e você tem uma nova vida com Ele, você foi justificado com Ele. O pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Desde que você morreu para o pecado não faz mais parte de você. A palavra de Deus diz que você deve apresentar o seu corpo a Cristo e não ao pecado. Antes você vivia pelo pecado, hoje você vive pela justiça e pela graça de Deus. É impossível o homem que nasceu de novo continuar vivendo na prática do pecado. Isso é impossível.
Desde que você morreu para o pecado, querido, o pecado ele não tem domínio mais sobre você, ele não tem domínio mais sobre a tua vida. Cristo reina sobre a tua vida. Jesus Cristo reina sobre a tua vida. E o pecado ele não tem mais domínio sobre você. É desculpa do homem falar que não consegue viver sem o pecado. Se você morreu para o pecado e agora vive para Cristo, ei, a palavra de Deus diz que ele te deu todo o domínio. Você tem domínio sobre o seu corpo, você tem domínio sobre os desejos e as suas vontades. Sabe? Não é impossível. Você viver uma vida com Cristo não é sentimento, não é você sentir, hoje eu estou sentindo que eu vou viver uma vida com Cristo. Não, é uma decisão. Você decide viver a palavra. Eu vejo muitas pessoas, muitos casal falando, eu muitas vezes também falei que eu quero ter um relacionamento santo com Cristo, eu quero ter um namoro, um noivado santo com Cristo, mas eu não consigo viver sem o pecado. Eu não consigo viver sem o sexo. Mas uma coisa Deus falou comigo. Eu falei, Deus, eu entrego para você toda a minha sexualidade, todas as minhas vontades. Eu quero ver o que a tua palavra diz. E não viver somente fazendo de propósito ou em propósito, não. Só que o Espírito Santo de Deus para mim falou assim: Hernani, você querer viver isso que a palavra diz, ok, é o certo. Eu não quero viver mais na prática do pecado. Agora eu vou agora eu vou abrir mão da minha sexualidade para ter uma vida santa com Deus. Tá errado, cara. Porque você não tá abrindo mão para viver uma vida santa com Deus. Você tá vivendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o pecado ele não tem domínio sobre você. E você falar que você vai fazer um propósito para não viver uma vida pecaminosa, você está equivocado. Você tem que viver o que a palavra diz. Não é propósito, é o que a palavra diz. A palavra diz que eu tenho que ser santo, a palavra diz que eu tenho que saber esperar o tempo. É a palavra, não é o propósito, não é escolha minha. É o que a palavra diz, é o que Deus diz para mim, é o que Deus diz para você. Então, o pecado ele não tem domínio mais sobre você. Esquece isso. Isso é desculpa de pessoas que não querem sair da prática do pecado. E arranja isso como desculpa. Fala que é impossível. Não é impossível. A palavra de Deus também diz que aquele que você alimentar vai ser o que vencer. Se você alimenta o seu espírito vai vencer os desejos da carne. Mas se você alimenta mais a carne, quem vai vencer vai ser a carne. Então, muitos falam que a carne é fraca. Não, a carne não é fraca. Porque se ela fosse fraca, ela não teria vencido o teu espírito interior. Sabe? É desculpa para pecar. Não cria desculpa para pecar. Sabe? Vive o que a palavra diz. Vive o que a palavra fala ao seu respeito. Aquilo que Jesus colocou aqui para você aprender. Aqui é o nosso manual. É o nosso manual de vida. Tá com dúvida? Procura na Bíblia que você vai achar. Sabe? O pecado, aqui fala também da justiça. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, temos também tribulações produzindo paciência. A paciência é experiência e a experiência é esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Por Cristo, estando nós ainda fracos, morremos. Morreu o seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém use a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós
sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Você foi justificado com Cristo. Você foi justificado com Ele. Você agora é justiça de Deus. Você não é mais um miserável, você não é mais um pecador. Como muitos falam, eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador. Não, você é justificado, você é lavado, você é remido pelo sangue de Jesus Cristo. Ele morreu por você. Ele morreu na cruz por você. Ele te deu domínio. Ele deu domínio para você dominar o seu corpo, para dominar os seus desejos e a sua vontade. Você é justo, santificado, lavado, restaurado, remido por Cristo. Sabe? O pecado não tem domínio mais sobre a sua vida. Para de dar desculpa daquilo que Deus já te direcionou a fazer. Viva a palavra. Não viva de propósito. Viva a palavra. Viva o que a palavra disse que você é. E você é justo e justificado. Você não é mais um pecador, você não vive mais na lama do pecado, você não vive mais na prática do pecado. E se você vive na prática do pecado, significa que você não teve uma renovação de mente. E Deus quer restaurar a sua mente, Deus quer restaurar a sua vida. Ainda que você caia, ainda que você seja fraco, Deus sempre vai estar de braços abertos, estendido para você. E falando, filho, eu estou aqui. Deus, ele nunca vai apontar o seu pecado. Ele sempre vai apontar quem você é nele. Um homem te aponta o seu pecado. O homem aponta o que você fez. Mas Cristo não. Ele aponta quem você é nele. Pedro, ele antes de ser Pedro, ele era Simão. E sempre Deus nunca falou Simão. Deus sempre falou Pedro. Porque ele já sabia quem Simão seria. Por isso que ele nunca chamou Pedro de Simão, mas chamou Simão de Pedro. E é assim hoje, Deus ele te chama pelo teu nome e pelo que você é nele, e não pelo pecado que você cometeu. Até o pecado que você cometeu, quando você se arrepende dos seus pecados, Deus não lembra mais. Quem fica lembrando do nosso passado somos nós. Mas se você perguntar para Cristo, mas aquilo que eu fiz ontem, e Deus vai fazer o que você fez ontem? Não, aquilo que eu fiz ontem. E ele vai falar de novo, o que você fez ontem? Eu não sei o que você fez ontem. Porque ele já jogou no mar do esquecimento. No seu pecado, Deus não lembra mais. E hoje ele te faz uma nova criatura, lavado e justificado pelo sangue dele. Sabe? Coloca isso dentro de você, sabe? Pregmina isso dentro de você, que você é justificado, lavado e remido pelo sangue dele. Ele morreu por você para te dar essa vida. Ele levou sobre si todos os seus pecados, para que você pudesse ter uma vida santa. Mas você só consegue ter essa vida santa pregnado nele. Você só consegue ter essa vida santificada estando com ele, caminhando com ele. Mas acredite, você é aquilo que Deus diz que é, e não aquilo que as pessoas dizem que você foi, ou que você será. Deus ele já sabe do seu futuro. Agora, quer caminhar com ele? Caminha na palavra. Viva a palavra. Chega de viver desculpa. Chega de viver mentiras. Chega de viver essas desculpinhas que você fala, eu não consigo. Você consegue, você pode. Porque ele te deu domínio para isso. Olha só, não é eu que estou falando para você que você tem domínio para isso. Ele diz que você tem domínio sobre a sua carne, sobre o seu corpo, sobre os seus desejos. Ele te deu domínio. Então, não tem mais desculpa para você falar que você não consegue, que você não pode. Você pode sim. Passa a alimentar o seu espírito e deixa a sua carne de lado.
Deus é com você. Você é lavado, remido, justificado, santo, puro pelo sangue de Jesus. Amém.